Olá! As formas de organização e de melhoria na participação da sua vida social dependem da forma como você se relaciona com a sociedade e como essa sociedade se organiza. Uma das questões importantes no município são as entidades sociais e os organismos que circulam com representações em mais de uma esfera. Hoje nós vamos falar sobre a questão da lei eleitoral e de algumas questões públicas relacionadas à fiscalização do poder público. Fiscalização, aliás, que pode e deve ser realizada por cada um dos cidadãos. Cada um sendo sentinela, essas organizações vão funcionando para que os nossos passivos não aumentem, no mínimo, no tempo. E para falar sobre algumas dessas questões, nós convidamos o advogado Conrado Rodrigues Segala, que acaba de assumir a Comissão de Direito Eleitoral e de Fiscalização do Poder Público na subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, aqui em Bauru. Conrado, obrigado por sua presença aqui conosco no estúdio da TV Câmara. São duas temáticas bastante abrangentes, aliás, uma delas que salta aos olhos neste momento no país, no estado e também aqui na nossa cidade, na discussão das candidaturas. Antes de falar do direito eleitoral, então, nessa sua missão de participar como representante da ordem, representante de classe, com essa atribuição, que é bastante abrangente, a Comissão de Fiscalização e Controle do Poder Público da OAB, ela pode e deve receber dos cidadãos algumas sugestões que estão no dia a dia? Como é que vocês pretendem sistematizar esse trabalho? Olá, Nelson, obrigado pelo convite de poder estar aqui, retornando à Câmara, onde já ocupei o cargo de consultor jurídico, e agora à frente da OAB Bauru. A ideia desta comissão é, sim, ser um canal de atendimento à sociedade, onde os cidadãos poderão, diante de irregularidades ou de informações que detenham, poderão nos comunicar para que nós façamos uma atuação firme e enérgica para defender o interesse público, o patrimônio público, de forma a encontrar a melhor solução possível. Não é apenas partir para enfrentamento, mas é achar uma solução que agrade à cidade. Algumas dessas questões do poder público estão pela natureza da própria instituição, aqui na casa, que você bem lembrou, fez a consultoria jurídica, elas formam uma efervescência maior ou menor de acordo com a demanda no plenário. Temos uma série delas aqui que demandariam muito mais do que um mandato da comissão para a OAB trabalhar e prestar esse serviço, porque é uma questão que vocês fazem do ponto de vista institucional, fora da carreira, além das atribuições do dia a dia. Uma delas, para ajudar no nosso debate no dia a dia, é o fim da operação do aterro sanitário. A cidade, neste momento que nós estamos gravando, está sendo multada pela CETESB em multa diária, porque o poder público não deu conta de fazer uma alternativa para resolver esse problema. Sim, é importante sempre lembrar que na OAB o nosso trabalho é voluntário, por isso, além das atividades profissionais, nós estamos assumindo mais esse compromisso. Realmente, Bauru vive, e não é de hoje, períodos bastante conturbados, períodos em que nós enfrentamos problemas muito sérios. Existe uma pressão sobre a Câmara para que tome posturas e adote medidas para coibir e principalmente fiscalizar estas situações. Então, no plano do município em relação ao aterro sanitário, é um fato de extrema gravidade. E esta gravidade assume um volume muito maior em face do tempo, do prazo em que esse problema já vem ocorrendo. Eu lembro, por experiência particular e pessoal, que quando meu pai esteve vereador aqui nesta casa, em 2010 ele apresentou aqui uma audiência pública, trouxe especialistas que ofereceram soluções. Em parceria com o CREA e a SENAG foi feito um estudo indicando alternativas e desde aquele momento até hoje nós estamos vivendo sucessivas prorrogações, medidas paliativas, medidas temporárias, ineficientes, ineficazes e está culminando agora com uma multa que vai onerar ainda mais os cofres públicos e que pode, dependendo de como andar as investigações, gerar responsabilidades até um pouco mais graves ao prefeito municipal. Em outro sentido, o direito diz, entre as suas inúmeras vertentes, que ele não socorre quem dorme. No caso do aterro sanitário, para trazer à luz do direito essa discussão aqui para as pessoas, para não passar a imagem
que existe na sociedade cultural, inclusive aí um grande papel da comissão da OAB, talvez uma missão de tentar culturalmente demover um pouco essa realidade do dia a dia, de que o agente público ele vai passar incólume. Ele vai deixar a sua cadeira, vai cumprir o seu mandato e nada sobrará para que ele possa responder. Em especial no aterro sanitário, tem uma assinatura de um termo, por volta de 2011, 2012, onde o prefeito aceita o fim da operação. Isso é um elemento importante do ponto de vista jurídico para discutir essa questão? É um elemento fundamental. Nós temos que levar em consideração que todos os agentes políticos no âmbito do município estão sujeitos à aplicação do Decreto-Lei 201 de 67. É aquele decreto que traz os crimes de responsabilidade e as infrações político-administrativas. Especificamente no artigo 4º, inciso 8º deste decreto-lei, traz a infração político-administrativa do prefeito municipal que deixar de cumprir ato, lei ou compromisso que atente contra os interesses do município. Se configurado que o prefeito municipal assinou voluntariamente um documento aceitando e reconhecendo que o aterro sanitário estava no fim de suas atividades e que deveria tomar medidas para encerrar este problema, e não o fez, quer por pura inércia, quer por outros interesses que a gente vai apurar aqui dentro da comissão de fiscalização, poderá ensejar, inclusive, uma medida junto ao Poder Legislativo que poderá chegar ao final com a perda do cargo do prefeito municipal. Isto vai acontecer? Não sabemos, mas é um indicativo, e a Lava Jato, no âmbito nacional, está aí para mostrar que essa cultura de impunidade, de irresponsabilidade no sentido de falta de compromisso, ela não vai perdurar, está modificando esta sistemática e, portanto, nós queremos, ninguém está pretendendo penalizar ninguém, mas sim que as ações sejam concretas e efetivas no interesse público. Eu me lembro da aplicação do decreto 201/67, que o senhor citou aqui conosco, as palavras que ficaram na minha cabeça: omissão e negligência. Sim, omissão e negligência, e, mais uma vez, a época em que eu assumi esta consultoria da casa foi justamente quando estávamos discutindo a saída do então prefeito Nilson Costa. Então eu vivenciei este período. É um período desgastante, é um período realmente crítico. E aí o prefeito é eleito, e no caso do nosso prefeito, com mais de 80% dos votos, para apresentar uma solução. Todos nós, como munícipes, esperamos do prefeito que ele possa apresentar algo que venha a solucionar o problema. Então, quando estamos diante de uma omissão ou de uma negligência, que é um descaso, um pouco caso para as questões públicas, é medida realmente muito grave e que enseja uma atuação enérgica tanto dos órgãos institucionais constituídos, dentre eles o Poder Legislativo e o Judiciário, como a sociedade civil, e neste caso a OAB se coloca à disposição para colaborar nesse sentido. Aqui nós estamos falando de ações ou da falta de ações no tempo, durante o período de mandato, para que o gestor público de plantão eleito possa oferecer soluções para a cidade. Eu sei que você atua com maior ênfase, até por ser um estudioso desse assunto, na questão dos planejamentos, os chamados planos de macro-drenagem, relacionados ao problema de enchente, que é uma das discussões, inclusive, que está sendo feita pela cidade, só que somente agora. Então, já em 2004, eu tive a oportunidade de escrever um artigo que foi publicado em revista, alertando sobre a evolução desse problema e que as constantes desculpas do poder público de que eram fatos imprevisíveis e inesperados, o que no jargão jurídico se chama de caso fortuito e força maior, não eram procedentes. De 2004 para cá, a verdade é que nenhuma providência foi adotada e, pior, nós estamos hoje vivendo um período em que entende-se como medida de solução dos problemas da cidade o asfaltamento de centenas de quadras. Evidentemente que a população merece e tem o direito de ver à frente da sua casa, do seu local de trabalho, livre das chamadas ruas de terra. O problema é que existem outras medidas que poderiam ser utilizadas ao invés da massa asfáltica, como, por exemplo, os blocos sextavados e outras medidas. A impermeabilização do solo do município de Bauru faz com que, como nós somos fundo de vale, aquela água que antes era absorvida
pela natureza, pela terra, ela acabe correndo para este fundo de vale e a cada ano nós estamos presenciando o aumento do número de pontos de inundação, de prejuízos materiais para a população e, em alguns casos, infelizmente, riscos de morte. Nós tivemos mortes desde 2001, quando a primeira vez que eu assumi a OAB como secretário adjunto, nós tivemos 4 mortes naquela oportunidade e tivemos recentemente, a questão de 2 ou 3 anos, uma imagem pavorosa de uma pessoa que foi levada pela enxurrada nas Nações Unidas, descendo de um táxi, uma imagem tenebrosa. Então, realmente há que se fazer um planejamento de médio e longo prazo. O problema é que as administrações não têm o devido cuidado para isso. A Prefeitura de Bauru, e vocês sabem muito bem disso, havia feito uma promessa de se criar uma equipe de planejamento para que se pensasse a cidade e, ao que consta, até o presente momento, esta equipe ainda não apresentou resultados, até porque não foi criada, ao que consta. Se foi criada, não tem ainda dados concretos. Então, realmente precisa. A cidade carece de um plano de médio e longo prazo para verificar a questão da drenagem, a questão da destinação dos resíduos sólidos, a questão do tratamento do seu esgoto, que é outra medida gravíssima, e precisa ser enfrentado esse problema. A ideia da comissão, através dos outros colegas, na área de fiscalização do poder público, nas reuniões quinzenais, e escolhendo essas prioridades, até porque são questões mais emergenciais, que atendem e atingem toda a cidade, e discutindo e ver possibilidades de encaminhamento desses temas? Então, o planejamento da comissão ela funcionará com reuniões quinzenais, e ela atuará ou por provocação dos munícipes, que têm as portas abertas da OAB, que fica localizada na Avenida Nações Unidas, número 3030. Pelos órgãos públicos também podem contar com a OAB, a própria imprensa, e denunciando e comunicando, e por ação própria, verificando e constatando potenciais irregularidades. A finalidade é que nós tomemos conhecimento dos fatos, que nós ofereçamos ajuda para poder solucionar, e caso não haja uma resposta satisfatória, aí então a OAB poderá pensar na hipótese de acionar, inclusive judicialmente, os órgãos públicos para que tomem as medidas que nós esperemos que sejam tomadas. Nós citamos no início do nosso bate-papo a questão do direito eleitoral, deixei por fim, de propósito, tendo em vista a questão do natural calendário das eleições municipais se aproximando já no período de pré-campanha, a eleição tem um ingrediente novo, em função da não reforma que foi feita. Enfim, até meados de agosto, os candidatos poderão fazer visitas, dizer que estão dispostos a ser e não poder assumir com números e botões e distribuição, a chamada pré-campanha autorizada, mas esquisitamente formado do ponto de vista da lei, sem a necessidade de apresentar. Vocês pretendem fazer encontros com os candidatos quando da formação das convenções, a partir de junho, julho? Então, a ideia desta comissão também é realizar, antes do período das convenções, realizarmos palestras e eventos na OAB para que nós possamos instruir aqueles que eventualmente venham a ser candidatos quais são as situações em que ele pode atuar, em que ele não configurará irregularidade eleitoral, porque existem multas que são aplicadas, a possibilidade até de impugnação posteriormente ao registro da sua candidatura. Então são medidas muito importantes, são situações muito sérias que precisam de esclarecimentos. E nós sabemos que os pré-candidatos, futuros candidatos, são pessoas, na sua maioria, que não são versados nos detalhes da lei. São pessoas de bem, são pessoas da sociedade, são empresários, são comerciantes, são profissionais liberais, que em determinado momento da vida se colocam à disposição dos seus pares para poder ajudar no interesse público. E aí, muitas vezes, bem intencionados, mas sem informações, acabam sendo penalizados. Então, a ideia da comissão é, primeiramente, gerar informação. Posteriormente, definidas as candidaturas, a ideia é que nós possamos promover debates pela OAB ou em parceria com outras instituições, para que nós possamos, em razão até do curto prazo do período eleitoral deste ano, levar à população as propostas e as medidas que pretendem adotar
os candidatos se eleitos, até para que posteriormente, a partir de janeiro do ano que vem, a comissão de fiscalização possa, com base naquelas propostas que foram feitas nesse período, possa exercer a sua função de fiscalizar. Então, por isso que a comissão tem essa dupla natureza, extremamente pesada, reconheço, é uma comissão árdua, mas a Comissão de Direito Eleitoral está intimamente ligada à de fiscalização, porque nós pretendemos, com base nas propostas que forem apresentadas agora, exercer a nossa função de fiscalização a partir do ano que vem. Será uma boa mediação de links em relação à questão dos conteúdos, preparando o horizonte para, inclusive, o trabalho de acompanhamento, se for o caso, de algumas das temáticas que terão que ser enfrentadas pelos candidatos. Sim, até porque uma das críticas que se faz à atual presidente da República é justamente o descolamento das suas propostas com as suas ações. E isso a sociedade não tem mais aceitado. Nós não podemos mais ser enganados por falsas promessas. Existem situações que acabam sendo impossíveis por conjunturas outras de serem realizadas, ou por um cenário econômico que não favorece o aumento do endividamento, de despesas, mas existem outras que são feitas e que nós não podemos aceitar mais que elas sejam simplesmente ignoradas, que sejam apenas propaganda para eleição. Eles têm que ser um compromisso de governo, de gestão. Então é essa a finalidade que nós temos de atuar de uma maneira muito mais próxima. Em relação ao atual governo, nós estamos assumindo agora, portanto, restará pouco tempo, mas para a próxima administração, a ideia é que nós comecemos desde agora esse trabalho de acompanhamento, de orientação e, posteriormente, de cobrança dessas promessas. Conrado, muito obrigado. A TV Câmara, até pelo seu espírito e sua missão pública, está à disposição para acompanhar esta, e a gente tem acompanhado as outras comissões também internas da OAB, as temáticas com outros tantos horizontes de ação, para aproveitar a experiência de vocês, a questão também da cultura do saber do direito no dia a dia, para tirar as pessoas do senso comum e imaginar que não são cartilhas indecifráveis e que elas podem e devem acompanhar as suas relações com a sociedade. Eu agradeço o convite por estar aqui, parabenizo a TV Câmara pelo trabalho fantástico que vem desenvolvendo, a cada dia vem ampliando o seu alcance, as suas mídias, agora com a implantação da Rádio Câmara. Então só engrandece a cidade, o trabalho que é feito pela TV Câmara. A OAB está à disposição pelo seu presidente Alessandro Bien, pelas suas comissões, para que nós possamos, sempre que possível e necessário, prestarmos esclarecimentos. E estamos, mais uma vez, de portas abertas na Avenida Nações Unidas, número 3030, para atender a população, para atender a todos aqueles que acreditem que a OAB possa ser parceira da cidade. Muito obrigado. Nós conversamos hoje com o coordenador da Comissão de Direito Eleitoral e de Fiscalização do Poder Público da OAB, a subseção Bauru, o advogado Conrado Rodrigues Segala. Até o nosso próximo encontro.